Fala aí, galera! E hoje eu vou falar sobre instituições e sistema de valores. Rola a vinheta! Bom, vamos falar então sobre instituição, né? O que são instituições, né? Eu vou começar com a descrição tirada da internet, que é uma definição. Instituições são uma estrutura ou mecanismo de ordem social que regulam o comportamento de um grupo de indivíduos em determinada comunidade. Então, uma instituição são as regras, os costumes, os tabus de um grupo de pessoas, tá? E a instituição basicamente é esse conjunto de regras e tabus e costumes desse grupo de pessoas que eles são responsáveis por criar e definir e manter aquelas regras funcionando dentro daquele grupo. Então, uma instituição pode ser qualquer coisa, desde que seja um grupo de pessoas. Como, por exemplo, o governo, ele tem as suas regras, seus costumes. A escola é um grupo de pessoas que tem suas próprias regras, seus próprios costumes. A família, uma empresa, uma religião, a ciência. Então, cada instituição dessa, as próprias pessoas daquele grupo, daquela instituição, elas são responsáveis, de uma certa forma, de manter as regras e os costumes funcionando entre aquelas pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa que é dentro de uma igreja, né, de uma igreja cristã, ela começa a estudar e começa a ler sobre reencarnação, sobre energia, sobre chakras, e ela começa a entender e ela acha legal aquilo e começa a se identificar com aquilo. Então, se ela pega essas coisas novas que ela está aprendendo e que ela está começando a acreditar que realmente existe, e ela começa a falar isso dentro pro pessoal que é da igreja, o pessoal vai dizer: não, mas isso aí não existe. Ah, isso aí é uma besteira, isso não existe. Ou vão dizer também: ah, isso é um absurdo, como assim? Não existe. Então, a própria instituição é responsável por fazer manutenção das regras e dos costumes dentro daquela instituição. Bom, então, sistema de valores. Vamos para a definição. A definição que eu vou mostrar é uma definição criada pelo psicólogo social Milton Rocket. Um sistema de valores seria uma organização de crenças duradouras relativas ao modo de conduta ou estados existenciais preferíveis ao longo de um contínuo de importância relativa. Então, sistema de valores pode ser também chamado como estrutura de valores. Isso, na verdade, é o qual é mais importante, menos importante, de uma crença que a gente acredita que aquela regra ou aquele costume é mais importante do que o outro. Então, o sistema de valores seria essa estrutura do que é mais importante para aquela instituição ou menos importante. O que aquelas pessoas daquele grupo acreditam que realmente aquilo é mais importante ou acreditam que aquilo é menos importante. Então, quando eu digo que as instituições elas criam as regras, os costumes, os tabus, eu estou falando de valores morais, né, e valores éticos. Regras, costumes e tabus seriam o que é moral dentro daquele grupo e o que é ético dentro daquele grupo. Bom, então, cada instituição tem a sua estrutura de importância ou de crença sobre aquele valor moral ou aquele valor ético. Por exemplo, existem valores não negociáveis, valores negociáveis e valores cotidianos. Por exemplo, a ciência. Num grupo de pessoas cujo assunto é ciência e a instituição, então, que define as regras é a ciência. Então, quando a gente fala alguma coisa que é comprovado cientificamente, isso é um valor não negociável, por causa que tudo que é comprovado cientificamente teve que passar por uma batelada de testes controlados e experimentado e reexperimentado, a ponto que não deixasse dúvida
que aquilo é daquele jeito que a ciência explica. Então, nesse caso, quando é algo comprovado cientificamente, é um valor não negociável. Por causa que todo mundo acredita que aquilo é realmente daquele jeito como a ciência diz que é. Outro exemplo que seria interessante de relacionar, um valor não negociável dentro da religião cristã. Não acreditar em Deus ou duvidar a existência de Deus, isso é um valor não negociável. Por causa que todo mundo tem fé em Deus, todo mundo que é cristão, todo mundo, a Bíblia diz sobre Deus, sobre como é que tem que ser. Então isso é uma coisa não negociável. Outro exemplo sobre um valor negociável dentro da instituição família, no caso um valor moral. Um filho de 16 anos pede para os pais que quer ir numa balada. E, bom, todo mundo sabe que sair à noite, um menor de idade, tem que ser acompanhado com os pais. Mas, né, hoje, como as coisas são, dentro da instituição família, isso é uma coisa, tipo assim, não pode porque é menor de idade, coisa e tal, mas se negociar tu consegue, né? Então, se o filho dizer, não, eu vou com tal pessoa, em tal festa, vou sair tal hora, vou voltar tal hora, então é um negócio negociável. Então, dentro daquele grupo de pessoas, dentro daquela instituição, daquela família, então isso é algo negociável. Algo cotidiano seria um valor, vamos dizer, cultural, né? Um valor moral cultural. Arrotar. Isso é um valor moral do cotidiano. Quando a pessoa está sozinha, é muito da pessoa se ela quer ficar arrotando ou não. Mas se ela está em um grupo de pessoas, né, num lugar meio exposto assim, ela vai pensar duas vezes antes de ficar arrotando pro universo e para todo mundo ouvir. Então, basicamente, o sistema de valores seria esse grau de importância de uma coisa para outra dentro daquela instituição. Então, quando a gente está conversando com uma outra pessoa, quando a gente está conversando com uma pessoa do trabalho, ou a gente está conversando com uma pessoa da igreja, ou quando a gente está conversando com algum familiar, as regras que acontecem entre os dois são as regras definindo qual que é a instituição que une as duas pessoas. Se eu estou conversando com alguém no trabalho, as regras que a gente tem para conversar, né, de lidar um com o outro, são as regras impostas pela instituição do trabalho, né? Tem que respeitar os horários, não pode ficar falando palavrão, né? Esse é um exemplo, por exemplo. Né? E assim por diante. Então, uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. A instituição está intrinsecamente relacionada com a estrutura de valores, com o sistema de valores. Bom, então tá, galera. Eu espero que eu consegui clarear um pouco sobre o que é instituição e sistema de valores, porque isso é uma coisa que as pessoas têm que entender para conseguir compreender quando eu falo sobre valores distorcidos, né? Porque às vezes as pessoas elas têm alguns valores morais que dão mais importância até para o próprio ego, e é mais ou menos essa ideia da questão dos valores distorcidos. Por isso toda essa minha explicação sobre instituição e sistema de valores. Eu quero que vocês curtem o vídeo, que comentem, que se inscrevam no canal, que entrem na página do Facebook e curtam lá também. Então tá, é isso aí. Valeu!